Ando. Que a graça e a paz de Deus habite em cada coração neste primeiro dia da semana. Vamos recapitular a lição que nós estudamos no sábado na casa do Senhor. Essas lições estão vindo maravilhosas sobre simbologia do ritual do santuário. Nós estamos na 11ª lição, uma lição muito importante para a nossa meditação e para a nossa edificação. História da alimentação é o tema e o texto em qual a lição gira em torno é 3 João, versículo 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. João, escrevendo aqui, ele desejava ao querido Gaio que ele seja bem-sucedido em todas as coisas, tanto física como mental, como espiritual. E também é o desejo de Deus que sejamos sucedidos em todas as áreas da nossa vida. O primeiro tópico vem falando sobre restauração. E a pergunta vem falando como sabemos que antes da vinda de Cristo deve haver uma restauração dos princípios dados no Jardim do Éden. Então, para o estudante da Palavra de Deus que chega no livro de Atos, capítulo 3, o verso 20 a 21, nós vemos que precisa algo acontecer antes que Jesus venha nos buscar para nos levar ao paraíso. Nós vemos no princípio do mundo que tudo que Deus fez era muito bom. E tudo no final, da restauração de todas as coisas, de novo será muito bom. Então, em Atos está escrito assim: E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, antes que Jesus volte a essa terra para nos buscar, para ir ao paraíso, e precisa ser feita uma restauração completa aqui, da qual nós iremos ver no decorrer da lição. A pergunta B fala assim: qual era a dieta original e por que foi necessário introduzir a erva do campo? Nós vemos que a dieta original de Adão e Eva, ele comia frutas, ele comia castanhas e ele também comia aquelas sementes como aveia, como trigo. Nós procuramos Gênesis capítulo 1, verso 29, no original em hebraico, e nós percebemos que a erva que está dizendo aí, antes do pecado que o homem comia, é justamente esse tipo, erva que dá semente. Em português diz assim: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto da árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Então a dieta original de Adão e Eva, naquele lindo jardim, um lindo paraíso, eram as frutas e também as castanhas e também essas ervas que dão semente. No segundo tópico, antes de chegarmos lá, temos duas perguntas, a C e a D, que diz assim: como sabemos que a vontade de Deus não inclui uma dieta com carne? Nós sabemos ali que a vontade de Deus não incluía uma dieta com carne, porque nenhum animalzinho antes do pecado morreu para servir de alimento para Adão. E nós vemos aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 24 e 25, quando o povo de Israel estava ali peregrinando no deserto, nós vemos que Deus deu algumas leis para eles. Mas ele diz aqui registrado no verso 24 e 25 de Êxodo 20, de Ezequiel 20. Porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais, pelo que também lhe dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Nós vemos também aqui quando Deus, no começo do mundo, trouxe um dilúvio sobre a terra, os homens viviam idades gigantescas. Eles viviam cerca de 900 anos, 960 anos, 800 anos. E aqueles que não buscavam a Deus, eles passavam
toda essa época, todo esse tempo que eles viviam, pecando e pecando e pecando. E esses pecados iam se acumulando nos livros de registro do céu, a ponto que, pela misericórdia de Deus, Ele diminuiu a idade do ser humano. Diminuiu drasticamente a idade do ser humano, a ponto de que na época de Moisés, o homem vivia 120 anos apenas. E aí nós percebemos que a introdução de carne como alimento para os seus filhos foi para diminuir o sofrimento do ser humano. Tendo em vista que quando o ser humano peca por 800, 900 anos, de tudo isso, se ele não se arrepender, ele vai dar conta um dia no ajuste final. Então, isso foi para a misericórdia de Deus, os estatutos e juízos que não eram bons. Na letra D do primeiro tópico ainda, aqui nós vemos assim: por que Deus proibiu o consumo de gordura e sangue? Lá na palavra de Deus, como estatuto perpétuo, Deus ele deixou escrito lá em Levítico 3,17, vem falando sobre a gordura e o sangue. Nunca foi permitido ao povo de Deus, ao povo escolhido, que Deus está preparando aqui nessa terra, comer a gordura da carne e nem o sangue. E também a carne imunda, está bem registrado ali. Nunca foi permitido então carne imunda, nem gordura e nem sangue. Nos rituais pagãos, era feito o quê? Era feito quando o animal era sacrificado no ritual pagão, a vítima era colocada num lugar e era escorrido o sangue da vítima. E os guerreiros, eles tomavam o sangue da vítima, simbolizando ali que iam adquirir a força que aquela vítima tinha, a agilidade, a rapidez. Mas aqui nós vemos que Deus ele não permitiu que comesse o sangue, bebesse o sangue, e nem que comesse a gordura. Por quê? A gordura dos animais, ali está muitas doenças que traz para o nosso organismo. Nós vemos hoje, em grande parte, quando se come muita gordura da carne, as pessoas morrem de infarto por causa do colesterol. E também o sangue ali é o símbolo da vida. Jesus ele deu o seu sangue para nós. Então, não foi permitido que comesse a gordura e nem bebesse o sangue por causa disso. Deus proibiu perpetuamente esses dois tipos de alimentos. Quando comesse a carne, devia comer a carne sequinha, sem gordura e sem sangue. No segundo tópico, prontos para Jesus. A pergunta A fala: por que tantos hebreus foram destruídos no deserto? Em 1 Coríntios capítulo 10, versos 5 a 10, nós temos alguns exemplos importantes que podemos tirar de lição para nós. No verso 6 diz assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. O verso 7: não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então esse verso 6 e 7 vem registrando o momento em que Moisés ele subiu no monte para receber a lei de Deus, escrita em tábuas de pedra, e o povo ficou 40 dias sem Moisés lá no acampamento. E o que acontece? O povo ficou por muito tempo sem Moisés, sob a direção do seu irmão Arão, e eles achavam que Moisés ele tinha morrido lá no monte. E resolveram pedir para Arão que caminhassem eles de volta para o Egito. E pediu a Arão: Arão, eu não sei o que aconteceu com o nosso líder, não sabemos. Faça um Deus para nós aqui, porque nós precisamos adorar um Deus e voltar para o Egito. E aí nós vemos a história ali, que Arão ele fez um bezerro de ouro, fez uma imagem de escultura, na qual nos mandamentos de Deus está proibindo expressamente que o povo fizesse imagem de escultura. E ali eles começaram a adorar o bezerro de ouro, e aí começaram a farrear. E quando Moisés desceu ali, nós vemos o que aconteceu. Teve uma punição muito grande da parte de Deus, porque eles esqueceram de Deus e resolveram adorar outro Deus. No verso 8, nós vemos aqui outra exortação: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram.
em um só dia morreram 23 mil. Então, nós vemos que ali, antes de chegar à Terra Prometida, pertinho de chegar à Terra Prometida, eles caíram ali numa tentação. Num lugar paradisíaco que o povo estava ali, foram contaminados pelo culto idólatra e praticaram imoralidade com as mulheres gentias que se introduziram no acampamento e convidavam os israelitas para participar de suas festas pagãs. Se você estudar profundamente como era a raiz das festas pagãs, nós vamos perceber ali que as festas pagãs, na maioria delas, o culto a Baal, o culto a Astarote, ele é introduzido ali a prostituição, ou seja, as sacerdotisas, elas se envolviam em prostituição para oferecer o culto aos seus deuses. Então, ali morreram 23 mil quando deixaram os mandamentos de Deus e se envolveram em prostituição. E a advertência é: não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram. E no verso 9 nós vemos também ali: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Nós vemos ali que Deus ele permitia prova durante a sua caminhada no deserto, porque ele queria que seu povo aprimorasse o seu caráter e crescem nele mesmo na alegria e mesmo na tristeza. Então, Deus permitia a prova, mas muitas e muitas vezes eles não passaram nas provas. E ali eles também foram reprovados nessa prova. Deus ali, ele cessou de dar água para eles. Deus ele cessou por um período de tempo de sustentá-los para ver até onde ia a sua fé, se eles confiariam que Deus iria prover o alimento para eles. E quando Deus suprimiu o alimento e a água ali no deserto, eles começaram a se queixar para Moisés, e começaram a reclamar e se arrepender de terem saído do Egito. Eles se esqueciam das bênçãos e dos milagres que Deus fez no Egito, na travessia do Mar Vermelho, e começavam a se queixar. E quando eles eram reprovados ali, na prova que Deus havia dado para eles, aí vinham as sentenças, serpentes ardentes. Deus tirava a sua proteção e permitia que ali a natureza o atacasse. E serpentes ardentes aí atacaram nesse registro sagrado e foram mortos muitas pessoas. Eles puseram Deus à prova, não confiaram em Deus e aí foram mortos por serpentes. E não se queixe como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Nesse relato nós conseguimos ver aqui que pessoas se queixaram da liderança de Moisés, questionaram para Deus a liderança de Moisés. E nós vemos que morreram muita gente ali de praga e outras pessoas, os cabeças, foram engolidos pela terra. Esses registros aqui de 1 Coríntios 10, o verso 5 a 10, está, se você quiser pesquisar depois, em Êxodo 32, em Números 25, em Números 21, você vai encontrar essas histórias. E por último também, em Números 16. Nós devemos imitar o exemplo de nosso Senhor Jesus. Ele passou por todas as provas que um ser humano ele pode passar nessa terra. No entanto, ele nunca desanimou. E uma coisa que se destaca ali no ministério de Jesus em prol de salvar o mundo, o ser humano, todo aquele que crê, nós temos aqui essa história. Quando Jesus, no último dia, ali estava, antes de ser preso para ser crucificado, estava em oração. Ele estava angustiado pelo peso do meu e do seu pecado. E ele falou assim, Pai, na sua oração, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas sim a sua. Irmãos, se nós todas as vezes que formos passar em alguma dificuldade, nós orarmos tal como Jesus orou, com certeza nós sairemos vitoriosos em todas as provas que Ele nos dá. Sempre pedir a Jesus que não se faça a nossa vontade, mas sim a dele. Se possível, passar essa angústia, mas que não se faça a nossa vontade, mas sim a dele. Se o povo de Israel, eles tivessem se alegrado no Senhor tanto como se alegravam na alegria e na tristeza, com certeza não tinham sido reprovados nessas provações que passaram no deserto.
A pergunta B fala assim: como isso se aplica a nós na preparação para a segunda vinda de Cristo? Em 1 Coríntios 10, o verso 11, seguindo a leitura, diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, querido amigo, querido irmão, querida irmã, tudo isso na palavra de Deus está escrito para nosso aviso, para nossa exortação. Nós somos muito abençoados porque nós temos inúmeros exemplos de pessoas que fracassaram e de pessoas que venceram na Bíblia. E isso serve de aviso para nós estarmos alerta. Nós sabemos que estamos vivendo muito perto do fechamento da porta da graça, muito perto do retorno de nosso Rei, do nosso querido Salvador Jesus. E Ele deseja encontrar, meu querido amigo, meu querido irmão, eu e você preparados. Nós não podemos ser encontrados entre os murmuradores. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele envia provas para nós, para provar o nosso caráter, para que possamos passar no teste e assim sermos encontrados entre aqueles que foram vencedores no passado. Ele também deseja que eu seja vencedor e que você seja vencedor. Por isso que vem as provas, para depois regozijarmos com Ele no lar celestial. No terceiro tópico nós vemos o pote com maná. Vamos ver representações maravilhosas aqui sobre a alimentação do povo de Deus nos últimos tempos. Ao deixar o Egito, pelo que os hebreus logo clamaram, e o que Deus fez quanto a isso. Quando deixaram o Egito, eles estavam muito acostumados ali a comer carne no Egito, porque era a alimentação ali do povo pagão. Eles logo, quando estavam adentrando o deserto por alguns dias, já clamaram: olha, Moisés, nós queremos carne. Mas não pediam de um modo educado assim. Eles pediam desta maneira, que está escrito em Êxodo 16. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para este deserto para matares de fome a toda essa multidão? Então eles blasfemaram ali de Deus, já se arrependendo de ter andado pelo deserto, esquecendo das maravilhosas obras que Deus tinha feito para eles e que podia fazer, podia dar comida ali para eles. Deus, em sua infinita misericórdia, serviu a eles ali com maná pela manhã, o pão dos anjos, e pela tarde Deus ali serviu eles com carne, em sua infinita misericórdia. Como os anjos prepararam uma dieta melhor para eles? A pergunta B fala. E em Salmo 78, verso 25 diz: comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Então, o pão ali que os anjos serviam a ele caía pela manhã na grama e eles podiam recolher ali antes que o sol nascesse. E na letra C fala como esse alimento foi guardado para fins de lembrança e comemoração. Nós vemos ali a mão de Deus dirigindo em cada passo o povo de Israel no deserto e deixando ensinamentos maravilhosos. O maná, ele era uma comida que servia para fazer assado, servia para fazer torta, servia para fazer tudo. E ele tinha todos os nutrientes necessários à vida do ser humano. Aqui nós vemos em Êxodo 16 uma lição muito importante para nós. Por quê? O maná, ele derretia se a pessoa fosse buscar tarde. Ou seja, se a pessoa fosse preguiçosa e acordasse um pouco mais tarde, ele não ia encontrar o pão de cada dia ali nascendo na grama. Encontrado na grama ali, por providência divina. É interessante também que não se podia guardar para o outro dia, ensinando o povo de Israel a confiar que Deus daria a cada dia o seu pão, que não precisavam preocupar com o dia de amanhã. Então, não podia guardar de um dia para o outro, porque senão ele estragava, cheirava mal e dava bichos. Agora, o terceiro milagre, que Deus deixa uma lição maravilhosa para nós, é que no sexto dia da semana, o que acontecia? Caía em dobro, caía porção dobrada. Sabe por quê? Porque tinha que guardar para o santo sábado. Porque sábado era um dia especial que não podia fazer coisas comuns
do que eles faziam no primeiro dia até o sexto dia. Era um dia sagrado ao Senhor. Então não se podia fazer atividades comuns. Você sabia disso? Que na Bíblia está escrito que o maná caía em porção dobrada. E no sábado não caía maná, provando que Deus, desde o início do mundo, Ele considerou o santo sábado para que nós separamos como um dia sagrado para Ele, para sermos mais abençoados em nossa curta existência aqui na Terra e depois morar com Ele nas mansões celestiais. Então, aqui nós vemos que isso foi notável. Cada dia eles eram providos com o pão do céu fornecido pelos anjos. Agora, a letra C fala como esse alimento foi guardado para fins de lembrança e comemoração. Então nós vemos ali que o alimento estragava de um dia para o outro, mas Deus fez um milagre maravilhoso. Na arca ali foi guardado um potinho com maná. E por muito tempo esse maná não se estragou. Ali, o maná dentro da arca, ele significa a dieta vegetariana do povo de Deus até o fim do tempo. Pensou se tivesse sido guardado um pedaço de carne na arca para provar qual era a dieta do povo de Deus? Até nesses detalhes Deus ele atendeu. Ele guardou apenas, pediu para que guardasse apenas o maná, provando que a dieta original era essa, a dieta vegetariana. Na quarta-feira nós vemos um pouquinho sobre as panelas de carne no Egito. A pergunta diz assim: quem foram os primeiros a reclamar da comida? Os primeiros a reclamar da comida nós vamos ver no texto a seguir que foram os estrangeiros que se casaram com os israelitas enquanto eles eram os escravos no Egito. Nós vemos que José, o salvador do mundo daquela época, ele recebeu sua esposa egípcia, presente do faraó, e ele se casou ali com uma mulher egípcia. E a descendência de Israel foram ali misturados com os estrangeiros até certo ponto. E os primeiros a reclamar da comida eram os estrangeiros que estavam no meio deles. Aqueles que não tinham sua fé firmada no rei de Israel, que não conhecia profundamente a história do povo de Deus. E qual era o tipo específico de carne que eles pediam? E como sabemos que eles não desejavam apenas os acompanhamentos, como as cebolas, os alhos porós ou as ervilhas? O texto deixa bem claro que os primeiros a reclamar da comida eram os estrangeiros. Pode ser lido depois em Números, capítulo 11, o verso 4 a 6 e o 9 a 13. Né? E aqui nós vemos especificamente os peixes. Deviam para eles ali ser os preferidos, que eles comiam de graça no Egito. Então, está abrangendo aí o tipo específico de carne. E como sabemos que eles não desejavam apenas os acompanhamentos? Porque está bem claro ali no texto, né? Se tivéssemos carne para comer. Então eles queriam mesmo, era a carne. As panelas de carne do Egito. Na letra B diz assim: como Deus atendeu o pedido deles e qual foi o resultado desta vez? Pois agora conheciam melhor a verdade do que na época em que saíram do Egito. Então, nós vemos aqui que Deus atendeu o pedido deles e em Números capítulo 11 vem falando que Deus atendeu a reclamação deles e deixou por um mês inteiro eles comerem carne. Então, os mais rebeldes, eles caíram infelizmente no deserto. E diz assim, no verso 33, mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerisse, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. E no Salmo 78, o verso 27 a 31 diz assim: e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Morreram comendo carne. Eu pergunto para você, será que essas pessoas que morreram comendo carne, elas vão ser encontradas entre as pessoas que morarão na mansão celestial? Fica uma pergunta reflexiva para nós, né? Os frutos do Espírito Santo, lá no Novo Testamento, é o domínio próprio. Mesmo com o alimento permitido, nós devemos refrear nosso apetite. Igual diz na palavra sagrada, comermos
para refazer as forças e não para bebedice. Na letra C fala, como devemos chamar esse ato consciente de rebelião? Em Salmos, capítulo 78, verso 17 e 32, diz assim, e ainda prosseguir em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Então, nós podemos chamar esse ato consciente de rebelião, né? Porque provocaram a Deus. Nós vemos aqui que devemos tomar um cuidado muito especial, porque Deus ele não tira de nós o livre-arbítrio, não nos fez nos robôs. Ele sempre deu para nós o bem e deu para nós o mal, para nós escolhermos. E deixou avisado, né, para que nós escolhêssemos o bem. Ele deseja que todos os seus filhos escolham o bem para que vivam, para que tenham uma vida em abundância, vida sem doença e vida eterna. E não escolham o mal, né? Na quinta-feira, escritos para hoje, nós vemos assim, como sabemos que esse alerta contra as consequências espirituais foi escrito especificamente para nós hoje. Então, nós sabemos que esse alerta ele foi escrito para nós hoje em 1 Coríntios 10, 11. Por quê? Eu lembro uma história muito interessante, né? Que quando eu era pequeno, eu não gostava muito de todas as frutas. E meu pai ele incentivava bastante a gente comer as frutas, né? E fazia que nós comêssemos refeições de caqui pela manhã, quando era época de caqui. Era muito caqui em abundância onde morávamos, né? E aí ele colocava na mesa aquele monte de caqui e falava assim para mim, para todos os irmãos, né? Hoje todo mundo vai comer caqui. E no começo eu não gostava muito de caqui, né? E ficava, olha, vocês só vão sair da mesa quando comerem todo o caqui. Ou quando tiverem de barriga cheia. Depois vai ter só almoço, tá? E aí ficava olhando aquele caqui ali e de repente a gente começava a experimentar um pouquinho. De repente, quando menos esperava, estávamos comendo caqui. E agora, hoje, nós vemos que se não fosse o esforço do pai de incentivar nós a comermos caqui, nós não gostaríamos de caqui. Então, o que essa lição traz para nós? Hoje é muito importante nós exercitarmos, você que ainda come carne, nós exercitarmos no alimento que Deus proveu para nós. Por quê? Nós sabemos que é o melhor para nós. Adão e Eva não comiam carne no Éden, né? Eu agradeço meu pai por ter me incentivado a comer caqui, né? Porque as frutas nós vemos que tem muitos nutrientes para a nossa saúde, diferente da alimentação moderna, né? Esse fast food, morre muito mais pessoas hoje no mundo de comer demais do que de fome, né? E principalmente nos países desenvolvidos, né? Esse fast food, os lanches prontos, né? E é muito importante nós descascarmos mais e desembalarmos menos, né? E nós sabemos que isso foi escrito especificamente para nós, porque o fim dos séculos, a restauração de todas as coisas. A única coisa que nós formamos aqui na Terra é o nosso caráter. Deus deseja que nós edificamos o caráter sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e que nós vamos, pela fé, possuirmos esse paraíso que Ele quer nos dar, o Éden, o tão desejado Éden, e lá não vai poder matar os animais, né? Quando você vai a um país, você tem que saber as leis desse país, porque se você cometer alguma infração lá, você ou é deportado ou é preso lá, né? Então, o país celestial não vai haver morte. Nós precisamos morar nesse país, porque esse país aqui vai ser queimado, né? Então, tudo isso é escrito para nós hoje. Letra B. Enquanto se preparavam para entrar na Canaã terrestre, Deus considerava pecado o desejo deles de comer carne. Compara essa situação com a vida na nova terra. Então vamos fazer uma comparação da vida na nova terra. Olha só. Isaías capítulo 11, verso 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a né de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Pensou? Um filhinho pequeno guiando o leão, brincando com a juba do leão. Isaías 65, verso 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Mas não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esse santo monte aqui está referindo às mansões celestiais que Cristo foi preparar para todos aqueles que o amam. Então,
Se um leão vai comer grama, vai comer palha como boi, você já imaginou uma pessoa buscando carne no céu? É até irônico nós imaginarmos isso, né? Os animais quebrando essa cadeia alimentar que existe aqui na Terra, buscando somente o alimento vegetal, né? E o ser humano buscando carne no céu. Isso com certeza não existirá. Deus, Ele deseja que hoje aqui a sua casa seja um pedacinho do céu. Você já comece a implantar a dieta vegetariana no seu lar. Porque esse é o alimento original, é o melhor que Deus deu. E tem todos os nutrientes e proteínas que nosso corpo precisa. Se você pesquisar aí na internet, ver como vivem os Hunzas, eles vivem muito e são um povo vegetariano. São um povo longevo, né, que vive aí em uma parte do mundo. A letra C fala assim: que oportunidade Deus lhe apresentou na fronteira da terra prometida e quantos realmente entraram lá? Em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, Deus falou assim: eis que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você pode escolher, você é Deus da sua escolha. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Deus deixou a escolha para eles. Então todos os que creram na escolha que Deus deixou para eles, eles entraram. Saíram mais de 600 mil israelitas ali, como Deus prometeu que ia libertar eles do Egito no tempo certo. E apenas daqueles que saíram de lá, 2 entraram na terra prometida, porque eles acreditaram na promessa de Deus. Nós precisamos crer, não só na bonança, mas mesmo quando estivermos passando dificuldades difíceis, crer que o Senhor, Ele vai prover. Nós devemos ter uma fé que suporta a demora, o cansaço e a fome, para sairmos mais do que vencedores e crermos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Não é à toa que esse livro, ele foi trazido até os dias de hoje. Ele foi feito por cerca de 40 autores ao longo de 15 séculos e ele foi trazido com exortações especiais. É um livro imparcial que mostra as vitórias e o fracasso de seus filhos durante a jornada nesse deserto desse mundo. E todo aquele que crer na sua palavra, praticar os ensinos, pedir força dos altos céus será concedida, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele deseja dar força a mim e dar força a você para vencer a alimentação pervertida, para vencer os hábitos maus, os hábitos errôneos que nós temos em nossa vida e termos muita saúde física, mental e espiritual, sermos uma luz para outras pessoas e para nos prepararmos para as mansões celestiais. O meu desejo e a minha oração é que nos preparemos para esse país maravilhoso, onde todos seremos frugívoros, iremos nos alimentar com a dieta original. Que Deus abençoe a mim, abençoe a você, que possamos estar nesse país maravilhoso. E eu desejo que te vá bem em todas as coisas nesse mundo, que seja bem sucedido e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Que Deus te abençoe.